Bom dia. Obrigado, músicos. Podem sentar, vocês podem sentar também. Abrindo as atividades desta manhã, nós vamos estar ministrando sobre firmeza doutrinária e a importância das nossas escolas, amém? Olhe para o seu irmão, dê um sorriso bem grande para ele e diga: você já está fazendo a escola? Ele respondeu o quê, irmão? Aleluia, glória a Deus. Espero que vocês tenham dormido bem e que possam receber com atenção aquilo que nós vamos ministrar essa manhã. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, ter firmeza doutrinária é uma das características de alguém que quer chegar mais longe. Amém? E quando alguém quer chegar mais longe, ele decide sacrificar algumas coisas em detrimento de outras, se decide um foco e se decide de onde se quer sair e aonde se quer chegar. Geralmente, alguém que tem uma firmeza doutrinária, isso é expresso durante toda a sua vida. Desde a hora que essa pessoa acorda até a hora que essa pessoa vai dormir. Ela abre a boca, ela fala isso. Ela prega isso. Ela ensina isso. Ela aconselha isso. Por quê? Porque firmeza doutrinária não é algo que você vai no mercado e compra. Amém? Mas é algo que é desenvolvido mediante a leitura da palavra de Deus, da compreensão correta com o auxílio do Espírito Santo. Amém, queridos? Então, quando se fala em firmeza doutrinária, trocando em miúdos para que todo mundo possa entender, é você ter com clareza a vontade de Deus a respeito de vários assuntos. Amém? Então, como já foi dado um café da manhã amargo aqui no início das nossas atividades, se você é pastoreado por alguém, esse pastor está liderando sobre você, ele tem uma autoridade sobre você, então ele deve ser sim consultado, ele deve ser sim informado, amém? E você deve ouvir a voz dele, como é um princípio bíblico. Isso é um exemplo de firmeza doutrinária, amém? Um outro exemplo que eu posso dar também é a respeito daquilo que nós pregamos. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, novo nascimento. Tudo isso, se você não tiver uma firmeza doutrinária, se você for flexível em algumas coisas, provavelmente você vai estar oferecendo um alimento que não é muito saudável à sua congregação. Quem está entendendo alguma coisa? Por exemplo, a respeito do novo nascimento, nós sabemos como funciona. A pessoa tem que levantar a mão, tem que vir à frente, tem que fazer uma confissão de fé pública diante das pessoas. Não é chegar e se encostando por ali, e de repente alguém já está chamando você de irmão, outro já está dando tapinha nas costas, você já está participando das comunhões, mas ainda não confessou Jesus. Olhe para o seu irmão, dê outro sorriso bem grande e diga: não é assim que funciona. Amém? A doutrina ensina que você tem que confessar Jesus. Inclusive, irmão, filho de crente não é crentinho. Chega uma certa idade que o seu filho também precisa confessar Jesus, como qualquer outra pessoa. Amém, queridos? Outro exemplo que nós podemos dar é a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ele faz parte, sim, do ministério do Espírito Santo. É importante que você seja batizado com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em outras línguas. Então, se você não fala em outras línguas, obviamente você não é batizado com o Espírito Santo. Você pode observar que ter uma doutrina forte, uma doutrina firme, é muito simples para quem conhece a Escritura. Mas quando você não conhece, você conhece a Bíblia de ouvir falar, você fala muitos jargões e vê as pessoas falando muitos jargões bíblicos. Por exemplo, você vai ver de vez em quando as pessoas falando que Deus jogou os seus pecados no mar do esquecimento, né? Mas o esquecimento não tem, a Bíblia diz que ele jogou no mar. O esquecimento não tem no versículo, amém? E Deus não se esquece de nada, porque Deus é onisciente, onipresente. Ele sabe do teu passado, sabe do teu presente, sabe do teu futuro. O que Deus fez foi perdoar. Perdoar não é esquecer, não é ter amnésia, mas é você olhar, lembrar daquilo que aquela pessoa fez e aquilo não te ferir mais. É como uma cicatriz. Diga para o seu irmão, é como uma cicatriz. A ferida, quando está exposta e alguém coloca o dedo, dói. Você protege a ferida quando ela está exposta. Mas quando é uma cicatriz, você olha, até faz um carinho nela, sorri, porque já passou. Você sabe exatamente como aconteceu. Sabe o quanto doeu, mas está cicatrizado. Não dói mais. E isso também é um exemplo de firmeza doutrinária.
Porque às vezes nós ensinamos que perdoar é esquecer, mas não é. Você se lembra sim, só que não dói mais. Só que a sua mente já tratou isso. Você seguiu o que o apóstolo Paulo ensinou, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para que diante de mim estão. Quem carrega passado nas costas não cresce, não avança, não evolui, amém? Por que estamos falando sobre toda essa salada, sobre todas essas coisas? É porque é na escola, irmão, que essa firmeza doutrinária é construída. É todos os dias, todas as terças-feiras, sentando para ouvir a palavra de Deus, recebendo de um professor que estudou, que leu livros, que pesquisou, que tirou dúvidas. E ele chega na sala de aula, irmão, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, para entregar o melhor para você. Só que muitas vezes nós temos preferências. Nós gostamos mais de A ou de B, e nada contra você ter sua preferência. Eu acredito até que você deve ter, sim, um padrão de escolhas, um gosto seu. E é normal isso. Tem gente que gosta de regata, de chinela, mas tem gente que gosta de sapato social e gravata. Quem está errado? Nenhum dos dois. Cada um tem o seu gosto. Só que ninguém vai de sapato social e de gravata para a praia. Da mesma forma, ninguém vem de regata e chinela assistir um culto de domingo. Quem está entendendo alguma coisa? Mas cada pregador, cada professor tem a sua unção, tem um conhecimento, tem a sua forma de transferir as coisas, e nós precisamos compreender isso e receber como palavra de Deus. É muito importante para mim e para você, e eu estou falando do mesmo assunto, que é firmeza doutrinária, que você receba de Deus através de determinada pessoa. Nós precisamos entender que quando alguém prega e ensina a palavra de Deus, antes de tudo, ele se qualificou para estar ali. E é com temor e tremor que eu digo isso para você, irmão. Não é qualquer pessoa que sobe aqui para pregar e ensinar a palavra. Existe uma seleção. Podemos errar algumas vezes? Podemos. Pode não ser como nós imaginamos? Pode. Pode ser que a sua expectativa aí, que você gerou tanto, não seja atendida? Pode também. Amém? Mas tudo isso é feito com temor e tremor. Cada escolha de cada professor, a escola, a matéria que será ensinada, o porquê que aquela matéria está ali. Olhe para o seu irmão de outro sorriso bem grande para ele e diga assim: por que fé é a primeira? Por que fé é a primeira? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé você não consegue ser guiado pelo Espírito. Sem fé você não sabe usar o nome de Jesus. Sem fé você não tem condições nenhuma de ser curado. Sem fé você não entende autoridade e submissão. Sem fé você não vai entender o que é fundamento de uma célula. Você não vai entender que tem que ser 1 hora, que existe um tempinho para cada coisa e que não precisa ser mais do que isso. Você pode até ter comunhão, irmão, pode até ir à meia-noite, se o dono da casa concordar com você. Mas se ele não concordar, termine sua célula, abrace todo mundo, dê um cheiro e diga: estou indo em nome de Jesus. Agora, se ele puxa você pelo braço e passa a chave na porta, você vai fazer o quê? Quem está entendendo alguma coisa? Amém? Tudo isso, irmão, está dentro das nossas escolas. A primeira escola que nós fazemos é a escola da fé. E a primeira matéria é fé. Muitas pessoas começam, ouvem essa matéria de fé, elas dizem: eu vou fazer, porque o pessoal está me perturbando tanto. E eu sei que se eu sou sou da fé, eu tenho que ter a escola da fé, senão não vou conseguir fazer nada aqui. Tudo que eu vou fazer, pergunta se eu já tenho escola. Tudo que eu vou fazer, pergunta se eu já fiz a escola. Então eu tenho que fazer a escola, senão não vou avançar. Aí você vem para a escola, senta, emburrado, às vezes com uma cara parecida com a minha. Eu sou uma pessoa séria, eu gosto de sorrir também, gosto de contar piada. Quem é mais perto de mim sabe, amém? Mas a grande maior parte do tempo eu acho que eu estou sério porque eu fico pensando em coisas assim, a mente fica vagando ali, sabe? É coisa de quem é meio fora da caixa, isso é normal, amém? Mas vamos lá. Então, quando você começa a fazer a escola e a primeira matéria é fé, e você vai ouvindo sobre fé, aquilo, irmão, vai trabalhando dentro de você. Porque o Espírito Santo é quem convence. Eu, como um habilidoso orador, ou alguém que saiba falar bem, ou alguém que tem uma argumentação muito forte para convencer algo você, ele até pode conseguir, mas vai conseguir convencer você aqui, ó, na sua mente. Mas o Espírito Santo, ele convence você no coração.
ele é tão poderoso, essa palavra auxiliada com o Espírito Santo, que ela diferencia o que é espírito e o que é alma. A ponto de você entender que é Deus que está falando com você. Porque se você começar a entender que o convite que é feito para o teu benefício, se a direção que é dada para o teu benefício, se o ensinamento que é dado para o seu benefício, você vai crescer e muito. Mas precisamos receber esse ensinamento como sendo o próprio Deus nos ensinando. Quando você abre a sua escritura e você lê a palavra, é quem que está falando com você? Não é Deus? Então, quando o pregador prega a palavra que está escrita aqui, ela se torna rema. Você ouve essa palavra que está sendo ensinada, que está sendo pregada. Também é Deus falando com você. Quando o Espírito Santo fala com você no seu interior, porque ele não grita, ele é muito sutil, amém? O testemunho interior, a impressão por dentro, também é Deus falando com você. Uma canção inspirada pelo Espírito é Deus falando com você. Mas todos esses processos que eu falei aqui precisam passar pelo seu aval de uma doutrina firme. Deixa eu contar uma história para você que talvez você não saiba. Existia um grande homem de Deus, ele já morreu, o irmão Kenneth Hagin, e ele conta em um dos seus livros, Eu Creio em Visões, que o Senhor deu a ele algumas revelações. E no meio dessas revelações, eu quero que você preste bastante atenção, ele estava conversando com o próprio Jesus, e Jesus começou a falar algumas coisas para ele. Quando Jesus termina de falar, ele tem a ousadia de perguntar para Jesus, mas está em qual versículo isso que você me disse? Me mostre na palavra isso que você está me falando. Olhe para o seu irmão, dê outro sorriso bem grande para ele e diga assim, aquilo que é pregado e ensinado na igreja tem que ter base bíblica, tem que ter versículo. Você está pronto para ouvir isso? No mínimo 3. Só é uma doutrina de fato quando você tem 3 versículos, quando você expõe aquilo que a sua fala através daqueles versículos. E é perigoso, escute isso, é perigoso você pegar algo que você quer dizer e depois procurar os versículos. Não, os versículos dizem para você o que você precisa dizer. Amém, queridos? Quem está entendendo alguma coisa? Então, quando você faz a escola da fé, você começa a entender essas coisas. Porque aquilo que nós ensinamos, nós abrimos a Bíblia, nós lemos os versículos, muitas vezes vamos até atrás da palavra em grego, vamos atrás da palavra em hebraico, trazemos o sentido correto daquela escritura, do tempo que foi escrito, para quem foi escrito, para que fique claro para você que não estamos manipulando a verdade, mas estamos transferindo uma verdade referenciada na palavra de Deus. Essa é a importância de você vir para a escola. Num culto como esse, o pessoal bota um tempinho ali para a gente pregar e passa rápido demais, amém? Não dá, irmão, para a gente explicar sobre alguns assuntos. Mas em 4 dias de aula, dá para a fé ser gerada no seu coração. Mas em 4 dias de aula, dá para você entender e aprender como ser guiado pelo Espírito. Porque é algo específico. Nem louvor tem. Já começa na palavra no cru já, irmão. E você tem que pegar assim mesmo e vamos embora. Porque eu tenho algo para dizer para você essa manhã. A palavra de Deus, por si só, já é ungida. A palavra de Deus, por si só, ela já é poderosa. Então, desde o momento que alguém abre a sua boca e começa a pregar e ensinar a palavra de Deus, existe algo acontecendo do reino do Espírito. Fortalezas na mente estão sendo desfeitas. Convicções erradas estão sendo quebradas. Coisas no coração estão sendo tratadas. Só porque alguém decidiu abrir a sua boca e pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo alguma coisa? Aí eu fiz a escola. E quando eu faço a escola e termino a escola, eu sou tentado a pensar o seguinte: já fiz a escola da fé, já está tudo bem, ninguém vai mais encher o meu saco. Aí alguém tem a brilhante ideia de fazer uma escola de líderes. E a escola de líderes foi feita, e você foi convidado, e você fez a escola de líderes. E a escola de líderes é para você continuar ouvindo. Olhe para o seu irmão, dê outro sorriso bem grande, eu já usei 3, eu pretendo usar 5, amém? Já deu 5, que é isso, estão contando errado, igual aquele relógio ali. Glória a Deus, vamos lá. Você é tentado
a não querer mais ouvir. É como se você estivesse cumprindo ali um protocolo. Mas qual o problema disso, irmão? Isso vira religião. Religião é cumprir coisas. Muitas vezes sem entender o que está fazendo. É você vir amarrado, arrastado para algum lugar, porque tem que bater um ponto, cumprir um protocolo. Sabia que ficar silencioso. Mas quando você tem sede, quando você quer avançar, quando você quer conhecimento, você se mexe. Você vem, senta nessa cadeira com um olho desse tamanho, e até o pregador percebe que você está puxando da unção. Porque você quer aprender, porque você quer mais, porque você não quer ficar ali, você entende que tem algo mais a ser conquistado. Quem está entendendo alguma coisa? Em Hebreus, no capítulo 2, versículo 1, você achou que eu não ia abrir a Bíblia, mas eu vou. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviamos delas. Tem uma outra tradição que diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção no que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Precisamos ouvir, ouvir, ouvir e ouvir novamente o quê? As mesmas coisas. O apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas que isso é segurança para ele e para você que ouve. Não é tempo mais, irmão, da gente estar inventando, correndo atrás de novas revelações. É tempo de ficar com a palavra. É tempo de ficar com aquilo que nós já sabemos. É tempo de ouvir sobre confessar coisas. É tempo de pregar sobre batismo com o Espírito Santo. É tempo de pregar sobre ficar cheio do Espírito. É tempo de pregar sobre fé. Nunca vai ser uma mensagem desatualizada. Porque fé, nós precisamos da hora que acordamos até a hora que vamos dormir. E tem gente que precisa até de fé quando está sonhando. Porque às vezes, irmão, tem algumas pessoas que nos procuram para ter conselho de um sonho que teve. Eu digo, até onde eu sei, Deus falou só com José em sonho. E tem alguns sonhos que fazem algum sentido para alguém, amém? Mas hoje, na nova aliança, existem muitos instrumentos de Deus para falar com você, além dos sonhos. É a forma número 1, Sandro, e mais segura de ser guiado pelo Espírito, ainda é a palavra de Deus. E a boa notícia é que não vai mudar, amém? Tudo bem, fiz a escola, agora tem a escola de líderes, é um novo desafio. Já matou o leão, agora está na hora de matar o urso. Vamos para a escola de líderes, vamos sentar novamente para ouvir. Vamos ouvir sobre fundamentos de uma célula que está toda repaginada e você precisa ouvir e saber como é agora. Eu já usei, não foi um bocado? Então diga para você mesmo. Tenho que sentar de novo. Aleluia! Glória a Deus. Você vai aprender sobre princípios de liderança. Logo mais, durante o Sim para a Fé, nós vamos ouvir sobre a ética de um líder. E em princípio de liderança, isso é esmiuçado para você. Isso vai ficar para você de uma forma tão clara que vai acontecer o que acontece comigo. Às vezes eu estou indo para a célula, estou me preparando todinho, estou cansado, como qualquer outra pessoa normal que trabalhou o dia todo. E aí vem aquela voz que não é do Espírito e diz, bota uma bermuda. Aí depois vem a voz do pastor Luciano ainda dizendo, líder veste calça. Eu digo amém, aí visto a calça e vou fazer. Mas por que eu estou contando isso para você, irmão? Porque isso é um princípio da liderança. A liderança paga preço, a liderança chega cedo e sai mais tarde. A liderança se compromete. Quando falta alguém na escala, é você que vai lá fazer. Aliás, você só é o líder porque você sabe como fazer. Porque a verdadeira liderança, ela faz e é seguida. Amém, queridos? E isso você vai aprender aonde? Na escola de líderes. Sentando para ouvir. E quando terminar, você vai estar apto com conhecimento suficiente e conhecimento prático para colocar em prática. Porque apesar de nessas duas escolas nós temos prova no final, amém? Temos prova no final, você sabia disso? Tem professor que bota 10 questões, tem professor que bota 20,
mas você não pegou o tempo de 50. E tinham questões do tipo, quando o Ministério de Música toca, o diabo sente saudade de Lúcifer, ou Deus sente saudade de Lúcifer. Mas tinha gente que ainda marcava verdadeiro. Jesus. Você está entendendo alguma coisa ou não? Algumas coisas é para quebrar o gelo, mas é para você sorrir mesmo. Porque nós estamos num tempo de ajuste, amém? Mas o que no final dessa administração, o que eu quero que você entenda é que a escola é necessária para o seu crescimento espiritual. É necessária para você defender a sua fé quando você for inquirido. Você saiba o que falar. Você saiba como não se defender, mas defender a fé. Porque Jesus nos recomenda a não nos prepararmos para nos defender. Porque o Espírito Santo vai nos dar as palavras corretas para fazer isso. Mas o Espírito Santo também lembra aquilo que você já sabe. Então, se você aprendeu na escola, na hora que você abrir a sua boca, vai sair o quê? Aquilo que você aprendeu. E apesar de nós termos provas no final, o que importa para nós é que você pratique aquilo que você aprendeu. É por isso que você compra a apostila. Você é obrigado a comprar a apostila, muitas vezes você não entende por que nós estamos fazendo isso. É para você ter um bom alimento em casa, para você consultar, para você ler de vez em quando. Às vezes você é convidado para fazer uma ministração, às vezes você é convidado a ministrar na célula, às vezes você precisa ministrar algo para alguém, você não sabe exatamente onde encontrar. Pegue a sua apostila, lá te ensina bem direitinho. Você consegue lá, irmãos, os versículos estão tudo mastigado. A pessoa que preparou foi tão legal para você que botou os versículos até em ordem da Bíblia, para facilitar abrir a Bíblia. Amém? Então, está tranquilo aquilo ali para você, é seguro, pode usar, não tem espinha nenhuma. Aí, de vez em quando, nós somos tentados a ler um livro novo, o livro que fulano lançou, o livro que cicrano lançou. Temos uma livraria aqui também. Temos livros extraordinários, e aquilo que nós pregamos em nossas escolas, os livros estão lá para te dar um aprofundamento maior. Posso falar quanto a mim, amém? Todas as aulas que eu estou dando, eu sempre recomendo 1 ou 2 livros, porque eles vão te ajudar na leitura complementar para que você cresça naquilo que você está fazendo. E, inclusive, eu tenho como provar que eu estou lendo esses livros, porque uns dias atrás alguém pregou sobre um livro e eu olhei para a pessoa e disse, você está lendo tal livro, não é? E ela disse, é esse livro que eu estou lendo. Amém, queridos? Então, isso é bom para você, irmão. Fazer as escolas vai te deixar seguro, ouvindo as mesmas coisas, envolvido com a coisa certa, um dia certo para você sentar para aprender a palavra de Deus, amém? Tá bom, pastor, já fiz a escola. Já fiz a escola de líderes. Eu não tenho chamado para os 5 dons. Por que é que eu vou fazer a escola de ministro? Não é uma boa pergunta? A escola é para o ministério. Só que, se você der uma lidazinha lá em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar algumas coisas, em seguida ele vai falar sobre os 5 dons do ministério. E lá ele vai dizer que era para ajudar ou para capacitar o serviço dos santos. Então, ministério não é só para os 5 dons. Ministério é para todo mundo que está inserido na igreja. Se você não está nos 5 dons ministeriais, você está no ministério de socorros. E o ministério de socorros é mais populoso do que os 5 dons ministeriais. Num grupo de 100 pessoas, se tiver 2 que foram chamados para os 5 dons, é muito. Porque é muito restrito. A grande maioria foi chamada para o ministério de socorros. Inclusive, eu tenho até repensado algumas coisas, porque às vezes eu me pegando e ensinando para as pessoas, como se elas tivessem chamado para os 5 dons. E aí eu dou uma segurada, eu dou uma freada. Não, peraí, a maioria aqui é ministério de socorros. Então, eles têm que entender de forma prática como eles vão servir ao Senhor. Como é que eles vão trabalhar o dia todinho e pegar suas noites para servir ao Senhor, ou um final de semana, ou algo do tipo. Porque nem todo mundo, irmão, vai viver 24 horas para o ministério. Até gostaria, até queria. Mas primeiro não é a vontade de Deus. Porque eu entendo pela palavra que alguns foram chamados para viver assim. Para se dedicar única e exclusivamente àquilo. E devem ser muito bem pagos por isso, conforme a Bíblia também ensina. E calma, vai chegar o seu tempo. Vai chegar o teu tempo de você viver integralmente. Vai chegar o seu tempo de você ser muito bem pago. Mas enquanto isso não acontece,
fazemos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que pode ser qualquer coisa. Só que com o passar do tempo, e agora eu falo, sim, agora sim, para quem tem chamado para os 5 dons, amém? Você precisa começar a se tornar especialista naquilo que você faz. Cada vez melhor naquilo que você faz. Para que você possa tocar as vidas com aquele dom específico que o Senhor te deu. Isso também não quer dizer que você deixe de fazer outras coisas. Deve fazer outras coisas sim, amém? Mas, na medida que você vai se tornando especialista e bom naquilo que o Senhor te chamou para fazer, você vai poder chegar no último dia e olhar para você e dizer, servo bom e fiel. Porque o talento, ele precisa ser multiplicado. O talento, ele precisa alcançar outras pessoas. O talento precisa produzir um fruto. E onde você aprende isso? Na escola ministerial. Você vai aprender como ser um bom diácono. Você vai aprender como ser um bom músico. Você vai aprender que existem princípios dentro do ministério que precisam ser cumpridos, que precisam ser entendidos. Você vai entender que você não pode pegar um versículo isolado e de repente começar a pregar aqui, fazer uma doutrina a respeito daquele versículo, porque tem texto, tem contexto, tem um lugar de fala. A Bíblia, irmão, ela foi escrita e 3 tipos de pessoas às vezes participam da Bíblia, que é o judeu, o cristão e o gentio. E você precisa saber para quem aquele versículo está sendo escrito. Senão daqui a pouco você sobe aqui e diz, irmão, você precisa santificar. Não coma mais carne de porco. Não coma sangue de animais focados. Você tem que guardar o sábado. E celebre a Páscoa na sua casa com cordeiro imolado e pães asmos. A Páscoa verdadeira não é essa Páscoa de chocolate, irmão. Isso é o personagem, viu? Eu estou só mostrando para você. Tá certo? Mas você não é judeu. Você é cristão. Para o cristão, todos os dias são santos agora. Para o cristão, não é o que entra na boca que vai fazer mal para você, mas é aquilo que sai. O apóstolo Paulo disse que todas as comidas, depois que você dá ação de graças, é santificado pela oração e pela palavra. Quem está entendendo alguma coisa? Então tudo isso é religião, é rudimento, é ritualista. A religião judaica, ela é ritualista. Mas graças a Deus vem Jesus como judeu e dá um up. E agora o cristianismo é uma religião de relacionamento, não de ritual. Porque o convite de Deus vai ser sempre, se relacione comigo, tenha comunhão comigo, ouça a minha voz, siga o que eu te digo. É relacional. Muitas vezes o cristianismo se torna difícil, porque de fato, irmão, é você e Deus. Silêncio. É você e Deus. Seu pastor vai te ajudar, teu líder vai te ajudar, mas a leitura diária da palavra é nossa responsabilidade. A oração é nossa responsabilidade. O orar em línguas é nossa responsabilidade. Vir para o culto é nossa responsabilidade. Porque sempre vai ser você e Deus. Ele tocou numa parte interessante aqui. Ele disse que no final ele pode olhar para você e dizer, eu não te conheço. E por que ele vai dizer, eu não te conheço? Porque num relacionamento, se há relacionamento, a pessoa conhece você e você conhece a pessoa. Mas se é só uma marcação de ponto, não tem relacionamento. Ele vai dizer, eu não te conheço. É como se eu perguntasse para você, e eu estou terminando agora, amém? É como se eu perguntasse para você, você conhece Neymar? Muita gente diria, conheço, já vi na TV, ele joga bola, isso, aquilo, outro. Já foi na casa dele? Já comeu com ele na mesa? Já andou com ele de lancha? Então você não conhece. Nós só conhecemos alguém quando temos relacionamento com essa pessoa. E como diz, termina agora, esse convite, irmão, para você fazer a escola, para você fazer a escola de líder, para você fazer a escola ministerial, no final de tudo isso, é para estreitar o teu relacionamento com Deus. De tal forma que, de fato, você possa chamar Ele de Pai e Ele possa olhar para você lá do céu e dizer assim como disse com Jesus, esse é o meu filho amado, o qual eu tenho prazer. Sejam abençoados pela prática da palavra.